Olá pessoal, estamos aqui para continuar discutindo um pouquinho das vantagens de posicionar servidores em colocation, tá? E uma delas é muito interessante e é uma das que eu acho que reduz bastante a latência aqui dentro dos sistemas de negociação. Uma vantagem que é indiscutível é poder não passar pelo filtro de risco da corretora. Então, se você posiciona a sua máquina, por exemplo, dentro de uma nuvem, de um cloud, de qualquer empresa aí, várias empresas fornecem isso, simplesmente para você não ter queda de energia e ter disponibilidade de internet, isso facilita o teu algoritmo rodar. Só que você, quando enviar a ordem, você vai passar pelo filtro de risco da corretora. Aqui no Brasil existe um negócio chamado de Line Entry Point, que já está integrado ao Trade System da Bolsa, chamado Puma, que ao invés do seu algoritmo enviar uma ordem, ela passar pelo filtro de risco da corretora e a corretora encaminhar para o mercado, você já fica diretamente plugado ao mercado. O que a corretora precisa fazer previamente? Ela precisa setar, ela precisa configurar as suas margens. Ela vira e fala assim, olha, não é margem diretamente, mas são limites dentro do Line Entry Point. No filtro de risco ela vai verificar a sua margem e no Line Entry Point ela vai falar assim, olha, Petrobras, por exemplo, Petro 4, ele pode negociar até 10 lotes simultâneos, seja comprado ou vendido, por exemplo. No mercado futuro, no mini índice, ele pode comprar. Esse AlgoTrader aqui, ele pode, por exemplo, estar posicionado em, por exemplo, 50 mini contratos comprados ou vendidos, tá? Então, não passar pelo filtro de risco da corretora é algo que nos reduz bastante o conceito da latência, tá? Outra coisa interessante que está relacionada à redução do tempo e até com a padronização da comunicação dos algoritmos com os diferentes mercados mundiais é o protocolo que eles se comunicam com a Bolsa. Tá? O protocolo FIX não é novo, ele é atualmente utilizado em diferentes bolsas pelo mundo e é como se fosse uma linguagem universal. A gente tem, por exemplo, a língua inglesa sendo utilizado. Por exemplo, eu vou conversar com um francês, mas eu não falo francês, certo? Ele também não fala português. Então, é muito comum que pessoas de diferentes nacionalidades se comuniquem em inglês. Isso atualmente, né? Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, isso acontecia em francês. Para diferentes mercados, foi não estabelecido como regra, mas os algoritmos foram evoluindo nesse consenso de se comunicar dentro do protocolo FIX. É uma boa referência para vocês verificarem aí como que esses algoritmos atuam e conversam com diferentes mercados, tá? Alguns mercados, além do protocolo FIX, que é essa língua universal, vamos falar assim, de comunicação com o mercado, eles fornecem formas mais rápidas exatamente para redução da latência. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente utiliza agora em 2019 o FIX 5.0, só que ele é num formato alterado, ele é chamado de o MDF Fast Fix, tá? É um formato comprimido que otimiza o consumo de largura de banda, embora isso adicione a necessidade de um pré-processamento e um pós-processamento para você tanto comprimir o dado como para você descomprimir quando você recebe ou quando você envia para a bolsa. Esse é o protocolo utilizado aqui se você quiser conversar já com a plataforma Puma diretamente, ok? Outros mercados é muito interessante, eu vi isso na Índia, que eu estava perguntando, e aí nós vamos conversar eu vou te enviar mensagem fixa para fazer o roteamento em alta frequência? Ele falou assim, não, você vai me enviar só um sinal na linguagem C, era C e C++ que se utilizava lá, e ele conversava com a bolsa diretamente utilizando uma biblioteca, sem precisar traduzir em tempo real a necessidade do AlgoTrader mandar uma oferta de compra ou de venda, uma modificação ou um cancelamento. Isso faz com que as coisas aconteçam de maneira mais rápida, novamente reduzindo latência. Então não é só estar em colocation. Muitas ações são tomadas
para que a latência seja drasticamente reduzida, ok? Esse é um exemplo que eu trouxe da Índia, foi uma experiência que eu passei lá. Só que, ao mesmo tempo, conversar com diferentes bolsas no mundo, se você quiser fazer roteamento em diferentes bolsas, utilizando, por exemplo, um algoritmo de arbitragem, geralmente você não tem equipe, tempo para implementar em todas essas bibliotecas, e o pessoal utiliza muito o protocolo FIX. Você adiciona um pouquinho de latência, mas ao mesmo tempo você ganha dinamicidade para conversar com diferentes bolsas. Há também aqui no Brasil o conceito dentro do FastFix de que a informação será distribuída utilizando um protocolo chamado UDP. Para quem é da área de ciência da computação, esse termo não é estranho, mas basicamente ele não faz controle de erro na transmissão dos pacotes, o que deixa a transmissão razoavelmente mais rápida, tá? Geralmente vocês já ouviram falar em TCP, né? As pessoas ouvem muito falar em TCP/IP. O protocolo TCP ele faz controle de erro. Já o protocolo UDP não faz. Ele vai deixar a cargo do AlgoTrader fazer o controle de erro. Mas como você está em colocation, em HFT, você vai perder muito pouca informação, reduzindo muito a necessidade de retransmissão de pacote. Quando você está fazendo o roteamento da tua casa, tentando negociar com um software intermediário que vai para o controle de risco da corretora, que vai para o mercado, que faz todo o caminho reverso, há uma perda de pacote. Tudo bem, ela é menor que 1%, mas o sistema operacional fica o tempo todo verificando se os seus pacotes estão chegando com erro. E geralmente algumas vezes eles chegam com determinada frequência, aí, vamos falar 0,5%, por exemplo, e ele precisa retransmitir aquele pacote, atrasando grande parte da comunicação. Outra coisa interessante do FastFix aí, dentro da UMDF Puma, é que ele te entrega o livro de ofertas em formato incremental, diferente dos mercados atuais de criptomoeda, da grande maioria deles, por exemplo, que você o tempo todo tem que ficar lendo um snapshot do livro de ofertas, uma foto do book, vamos falar, a cada instante. Eu quero saber qual que é a liquidez atual. E aí você vai e consome uma foto inteira do book profundidade 100 ou do livro de ofertas inteiro, com todas as ordens, né? A gente vai discutir mais na frente quanto tick by tick, order by order, mas consumir isso, esse livro completo, te toma um tempo considerável, que a gente não está interessado em aumentar a nossa latência em HFT, tá? Há também a possibilidade de consumirmos de maneira mais simples para o algoritmo uma versão desse FastFix aí chamado Puma Conflated, tá? Ele já é transmitido diferentemente do protocolo original no protocolo TCP. Ele faz o controle de erro, só que ele adiciona latência em função disso. Ele não tem a obrigação de te enviar o sinal exatamente no horário que aquilo aconteceu. Ele tem lá, por exemplo, uma restrição falando assim, olha, você tem aí 300 milissegundos, dado que uma alteração no livro de ofertas aconteceu, que um trade aconteceu no mercado, você tem 300 milissegundos para informar aos clientes sobre as alterações no mercado. Ele faz isso geralmente de forma mais rápida, ok? Só que se ele chegar perto do limite para HFT, isso basicamente não serve. 300 milissegundos é uma eternidade na competição entre os robôs que estão rodando em HFT. Ele faz, assim como o Puma, a compressão, e ele utiliza atualmente gzip, aí, é um padrão para compressão na transmissão, mas como ele é baseado no TCP e como ele é baseado também, ele faz o controle de erro via TCP e ele não necessariamente te envia a informação imediatamente, ele pode aguardar até 300 milissegundos segundo o contrato, ele não é adequado para HFT, tá? Simplesmente porque HFTs brigam pela menor latência possível e isso vai fazer uma diferença muito grande na hora que você estiver rodando seu algoritmo em alta frequência. Bom, pessoal, é isso. No próximo vídeo a gente continua o nosso material.